Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estar falando hoje sobre as estruturas de decisão. Mas antes de entrar nessas estruturas e de entendê-las, a gente vai falar sobre alguns operadores, alguns tipos de formas de tratar esses dados para que a gente possa entender melhor essas estruturas. Então, o primeiro operador que a gente vai estar trabalhando aqui vão ser os operadores relacionais. E qual é o papel desses operadores relacionais? Eles fazem ações de comparação. Então, sempre que eu precisar comparar um valor, um determinado dado, um objeto, a gente vai estar utilizando esses operadores relacionais porque eles têm esse papel de comparabilidade. Então, dentro da linguagem Java, nós vamos ter igual a igual, que é para quando eu quiser fazer uma comparação de igualdade. Então, se eu quero perguntar se A é igual a B, no código eu vou fazer isso utilizando igual a igual. Nós temos também diferença, que nesse caso ele é acompanhado da exclamação e o igual. Então, se eu quiser saber se B é diferente de A, então eu vou colocar B não igual a, ou B exclamação A. E aí, qual é o papel dessa exclamação? Na realidade, a exclamação ela funciona dentro da linguagem Java como um ponto de negação. Então ele acaba sendo um operador de negação. Se eu tiver um valor que seja verdadeiro e eu teste ele com exclamação esse valor, ele vai estar negando esse valor. Então ele vai dar falso. Se for falso, ele aí já vai fazer o contrário. Ele vai dar como verdadeiro porque eu estou pegando não falso. Aí nós vamos ter também menor, que aí é o símbolo de menor, como a gente já está acostumado a utilizar na matemática. Menor ou igual, que aí dentro aqui da linguagem ele vai vir acompanhado dois sinais, né? O sinal de menor e o de igual. O de maior, que segue a mesma linha, é o sinal de maior que a gente utiliza já na matemática. E maior ou igual, que aí vai ser a junção do sinal de maior com o de igual. Então esses são os operadores relacionais e aí daqui a pouco a gente faz alguns testes na linguagem para a gente poder verificar melhor isso. E além desses operadores, nós vamos ter também os operadores lógicos. Que esses operadores lógicos a gente vai estar utilizando para fazer comparação também, mas aí vai ser trabalhando com valores lógicos. Então, valores que me resultem verdadeiro ou falso, ou como a gente vai ver na linguagem, true ou false, a gente vai estar trabalhando com esses operadores para fazer esse tipo de avaliação. Então, nós vamos ter o i, que ele tem o papel de comparar dois valores lógicos, e aí com relação a ele só vai retornar verdadeiro se os dois forem verdadeiro. Então, se eu estiver comparando A com B, A for falso e B for positivo, for verdadeiro, ele vai dar falso. Ele só vai dar um retorno para a gente verdadeiro se A e B forem verdadeiro. Então, qualquer situação diferente disso, A falso, B verdadeiro, A verdadeiro, B falso, os dois serem falsos, o resultado vai ser falso. Ele só dará eu comparando com esse operador lógico i, que ele é representado aí por dois i comerciais, né, com i comercial. Ele só vai me retornar verdadeiro se os dois valores que eu estiver testando forem verdadeiros. E aí nós temos ou, que é um outro operador lógico, que é acompanhado por essas duas barrinhas, como a gente conhece também no teclado como pipe. O pipe é aquela tecla que ela fica do lado esquerdo do seu teclado, normalmente ela fica acima da contrabarra, né, daquela barra invertida. E aí qual a diferença do ou para o i? Ao contrário do i, que só dá verdadeiro se os dois forem verdadeiros, no ou, quando eu estiver testando dois valores com ou, eles só serão falsos se os dois valores testados forem falsos. Então, se eu tiver A falso ou B verdadeiro, vai dar verdadeiro. A verdadeiro ou B verdadeiro, verdadeiro. A verdadeiro ou B falso, verdadeiro. A falso ou B falso, aí sim é que ele vai dar falso. Então, a forma da gente diferenciar os dois operadores é que I só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros, e no ou só vai dar falso se os dois forem falsos. Pronto, a gente falou sobre os operadores. E agora a gente vai trabalhar basicamente duas estruturas de decisão ou duas estruturas de seleção.
A gente vai falar primeiramente da de simples escolha, que normalmente para quem já viu lógica seria o se que se testou lá no Portugal, e a múltipla escolha, que no caso seria lá o caso. E aí dentro da linguagem Java a gente vai trabalhar com if para simples escolha e o switch case para múltipla escolha. O que são essas duas estruturas de decisão? Simples escolha é quando eu tiver apenas uma decisão, uma possibilidade de caminho a seguir, ou um caminho verdadeiro ou um caminho falso. Então eu tenho um momento lá de teste e a partir desse teste eu vou escolher a partir de um cenário verdadeiro ou de um falso. E aí eu vou escolher um caminho. Na múltipla escolha, quando você faz o teste, ele vai dar uma infinidade de possibilidades de caminho. Então a gente vai ter lá 5, 6, 7, 10, 20, dependendo da situação que você estiver testando. Mas a gente vai ver com calma aqui cada uma delas. Então, primeiramente a gente vai falar sobre simples escolha, né, que é esse ponto que eu disse para vocês, que é uma estrutura onde a gente, quando testar, vai ter apenas uma possibilidade de escolha, ou eu vou escolher verdadeiro, ou eu vou escolher o caminho falso. Então aqui a gente treina um fluxograma para ficar mais fácil de escolher como é que seria essa simples escolha. Então eu tenho um teste aqui, uma condição, que aí nesse teste eu posso estar trabalhando com qualquer um dos dois tipos de operadores que a gente falou agora há pouco, ou com operador lógico, ou com operador de comparação, né, ou operador relacional. E aí, como vocês podem ver, a gente vai ter dois caminhos. Então eu posso perguntar aqui, A é maior do que B? Se for verdadeiro, eu vou fazer um determinado caminho aqui de instruções para executar. A é maior do que B. Se for falso, eu terei outra opção de caminho aqui para seguir. Ou se eu perguntar A e B. Bom, se os dois forem positivos, então forem verdadeiros, então a gente vai seguir aqui o caminho do verdadeiro. Se um deles for falso ou os dois for falso, a gente vai estar seguindo aqui o caminho do falso. Mas como é que seria isso na linguagem? Então a gente tem aqui um pseudocódigo novo, ou como algumas pessoas conhecem como Portugal. E eu tenho um teste aqui, se uma condição, então um conjunto de instrução que eu vou estar executando, se não outro conjunto. Assim como a gente viu lá no exemplo do fluxograma. Na linguagem Java, como eu falei para vocês agora há pouco, isso vai se dar a partir do if. Então if uma determinada condição, e aí quem circunda esse conjunto de instruções que a gente vai ter no if vai ser as chaves, assim como em outras situações que a gente viu, da mesma forma que a gente coloca lá do método, nos construtores, na própria classe. Então quem delimita o início e o fim das instruções é abertura e fechamento de chaves. E aí a gente tem também aqui junto com o if tem um comando else, que o else seria por caso contrário, vai ser naquelas situações em que meu teste aqui der falso. Então se meu teste der verdadeiro, eu vou executar esse conjunto de instrução. Se não, caso o resultado seja falso, eu vou estar executando aqui esse outro conjunto de instrução. A gente pode ter em alguns casos, por exemplo, apenas o if sem o else, quando a gente for fazer testes mais simples. Mas para a grande maioria dos exemplos, a gente vai estar sempre trabalhando com esse conjunto aí de if e else. E como eu disse a vocês, o encerramento sempre aqui a partir da chave. Então eu tenho que abrir uma chave e fechar. No caso aqui do if, eu só não preciso abrir e fechar a chave se o conjunto de instrução que eu for executar aqui, ele possui apenas uma linha. Então se aquilo que eu for executar no if for um comando de apenas uma linha, eu não preciso utilizar a chave. Porque aí, quando eu não coloco a chave, ele entende que a instrução é aquela próxima que foi executada. Mas normalmente, por padrão, como a maioria das vezes nossos testes possuem mais de uma instrução para serem executadas, a gente acaba colocando essa ideia da abertura e do fechamento das chaves. Nessa linha a gente tem ainda dentro do Java um operador para situações bem simples. A gente vai ver alguns exemplos dessas instruções também depois no código.
mas a gente tem um operador ternário, como a gente costuma chamar de se ternário. O que é esse se ternário? É um teste que a gente faz que tem um se e um se não, mas para aquelas condições de execução simples. Eu vou ter apenas um comando e normalmente esse if ternário ele acaba sendo executado em apenas uma linha. Então, ao invés de ter o se, eu tenho apenas a execução aqui da condição e quem inicia o comando é a interrogação. Então, eu estou fazendo a pergunta aqui: essa condição, se for verdadeira, eu vou executar a instrução A. Os dois pontos que a gente tem aqui, ele acaba fazendo o papel do se não ou do else. Então, se verdadeiro, eu executo essa instrução que está logo após a interrogação. Se não, ou se o resultado for falso, eu vou executar aqui a instrução que está depois dos dois pontos. E aí, como é uma instrução de apenas uma linha, a gente não precisa abrir e fechar a chave, e quem encerra o comando aqui vai ser o ponto e vírgula, que é a chave que a gente usa para indicar que determinado comando ele se encerrou. E aí dentro do if, embora ele seja de simples escolha, mas existe a possibilidade de a gente estar encadeando esses if. Eu posso estar colocando um if dentro do outro. Faço um teste. Se ele der verdadeiro, eu faço outro teste. Se der verdadeiro, eu posso fazer outro. Se der falso, eu posso sair fazendo outro. Então eu posso estar colocando vários ifs ou vários se's um dentro do outro, como a gente pode ver aqui nesse fluxograma. Então fiz meu primeiro teste, a primeira condição aqui que eu testei deu verdadeiro. Eu precisei fazer uma segunda condição, então eu vou fazer um segundo teste. Deu verdadeiro. Nesse segundo teste eu executo os comandos. A mesma coisa aqui acontecendo no falso. Deu falso, eu tenho um conjunto de instruções aqui para resolver. Na condição também deu falso, eu vou ter instruções. No falso eu poderia ter uma condição aqui de teste? Poderia ter sem problema nenhum. Mas aí para o nosso exemplo aqui a gente colocou os dois testes dentro do verdadeiro. Mas você pode ter o teste também sendo executado a partir do se não. A gente vai ver também alguns exemplos disso quando for codificar. Então um exemplo aqui de comparação no código. Então a gente tem aqui de amarelo, que está aparecendo aí para vocês, a primeira marcação, né? Fiz o se. Então se for verdadeiro, eu vou executar essas instruções aqui que estão em amarelo. Se não, caso dê falso, eu vou estar executando aqui apenas essa instrução. E aí, seguindo nessa mesma linha, né? Então fiz o teste, deu verdadeiro, eu entrei aqui, ó. Aí eu vou executar meu segundo teste. Então, deu verdadeiro, eu vou executar a condição 2 que nem a gente viu lá no fluxograma. Se não, caso dê falso, aí a gente vai estar executando a outra condição. Eu vou executar o comando aqui que estava no se não, para que a gente possa estar dando prosseguimento na execução das instruções do nosso código. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui na prática para a gente visualizar aqui como é que são alguns exemplos de como utilizar com esse tipo de estrutura, né? A gente trabalhar com esse comando aqui, o if.